Bom, então estamos de volta com os excluídos na vida secreta da Idade Média. Esse é o penúltimo item do capítulo e ele vai versar sobre o sexo à margem da sociedade, antes de encerrar o capítulo com a questão dos pogrões judaicos. Vamos seguir aqui o raciocínio da professora Percivaldi, que vem com sua experiência de ensaísta, apresentando um texto muito fluido, com algumas curiosidades sobre o que ela chama de período obscuro, já fazendo uma provocação, né? Ela diz que é um período obscuro não por causa da informação que nós temos, ela diz que é um período obscuro em função da falta de informações. O obscurantismo ele é um obscurantismo intelectual. Não conhecemos, e por daí vem a definição vera e própria do obscurantismo. Claro que tem um capítulo aqui sobre sexualidade nessa obra, A Vida Secreta da Idade Média, mas ainda não tivemos ocasião de discutir. Em breve vai aparecer, mas vamos pegar a relação da ideia da sexualidade aplicada ao conceito de exclusão. Por isso, o subtítulo, o sexo à margem da sociedade, nesse item. Segue ela. Já se disse que na Idade Média o sexo era estreitamente ligado à ideia de pecado. É bom porque mesmo que não tenhamos visto o capítulo de sexualidade, ela já dá a tese central do capítulo, que é essa. O sexo era estreitamente ligado à ideia de pecado. Sublinha esse. A Idade Média, o sexo era estreitamente ligado à ideia de pecado. Se eu não entendo essa ideia de pecado, eu não entendo a sexualidade medieval. Mesmo que seja o sexo, como ato em si, indispensável para a procriação, esse ato era derivado do pecado original e, portanto, condenável. Então, eu tenho uma relação de ambiguidade. Há uma anfibologia do homem medieval acerca do coito, pois ele percebe que eu tenho a problemática do pecado original e, portanto, tenho que condenar esse ato. Esse é um lado, mas o outro lado é eu necessito desta atividade para manifestar a procriação. Muito mais porque comportava o prazer e exaltava os sentidos. Olha que interessante esse raciocínio. Ele era condenável porque comportava o prazer e exaltava os sentidos. Então, há uma ideia associada ao pecaminoso no aspecto que nós podemos definir com justa palavra, que é a ideia do gozo, que é utilizado a um só tempo para uma referência à experiência em si física, mas também a ideia do júbilo, do regozijo com aquela atividade. Mesmo porque, segue a professora, como se viu, não faltassem vozes contrárias à total negação do prazer, eu não posso e não devo negar em absoluto o prazer, né? Não posso simplesmente sair negando toda essa sexualidade, e o matrimônio fosse considerado um mal necessário para refrear o instinto. Então eu preciso me casar e é necessário quando a menina chega em idade núbil e ao rapaz se aproxima, né, ali da puberdade, é necessário que haja o casamento, essa instituição considerada um mal necessário. Por quê? Por que mal? Porque você reencena o Adão e Eva. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso para a perpetuação e preciso para evitar que a situação piore. Em outras maneiras, se dentro do casamento o pecado entre os casados ele é inevitável, é sem o casamento e a sua instituição que esse pecado vai se manifestar da pior forma possível. Então eu tenho a ideia do mal menor, que a gente pode raciocinar dentro desse paradigma antropológico, o preceito do mal menor.
isso deveria ser encorajado, porque o casamento em si ele permite refrear o instinto. Agostinho vai ensinar uma atividade sem luxúria. Essa era a ideia. Eu tenho que ir em busca de uma atividade sem luxúria que permitia o cumprimento dos próprios deveres, evitando ao máximo o contato entre os corpos. Olha só como que isso está sendo abordado aqui, apresentado dessa maneira, né? Então aqui já fica bem evidente o raciocínio da ideia da sexualidade na Idade Média. Entre os meios mais eficazes para garantir uma procriação sem prazer, figurava uma vestimenta à prova de qualquer tentação erótica. Uma longa camisola de tecido grosso, a chemise cavure, que vestida tanto pelo homem como pela mulher, tinha uma única abertura na altura da genitália, de modo que possibilitasse a cópula sem a necessidade da nudez. Por que eu deveria eliminar a nudez? Porque a nudez estimula a concupiscência da carne, diziam os teólogos da época. Então, portanto, é necessário haver a cópula, o coito, mas nunca o sexo. O ato em si é condenável, mas necessário haver o intercurso para a existência da procriação. Então, como eu manifestava esse intercurso? Através dessa camisola, né, que não permite absolutamente nenhum tipo de sexualização, tanto da parte do homem como da parte da mulher. Todos vestidos ali, quase como uma fantasia de fantasma, o espaço único, exclusivo para a manifestação genital, e aí sim ocorria o que nós devemos, por razão própria e vera do ato, chamar de cópula, como diz aqui a professora, porque não há, em absoluto, qualquer enlace que não o genital, né? Então isso é muito curioso, porque está estritamente vinculado ao ideário imagético e religioso de associação mental da visão de mundo que possuíam esses homens e mulheres na Idade Média. Vamos ver um exemplo que ela coloca, que é a ideia da prostituição relacionada com essa cópula e o ato de constrição que era feito pelo casal, sempre, importante que se diga, tentação, sem nudez e sem prazer, para que assim evite-se a concupiscência da carne. Segue ela aí no parágrafo seguinte. Em uma visão assim, ou seja, numa ideia de mundo desse modo, a prostituição era, em linhas gerais, condenada, mas os próprios teólogos, Tomás de Aquino, entre os primeiros, a toleravam como meio para frear a luxúria e evitar a difusão, que de outra maneira seria incontrolável, de práticas degeneradas, como o adultério, a masturbação e a homossexualidade. Então vamos sublinhar isso? Pelo menos a parte inicial, a prostituição era, em linhas gerais, condenada, mas os próprios teólogos, Tomás de Aquino, entre os primeiros, a toleravam como meio para frear a luxúria. Só até aí já basta para dar ideia. Então eu evitava. Essa é uma sociedade que compreende o adultério não como um ímpeto de caráter, como vemos na sociedade contemporânea em alguns sectos, mas sim como uma atitude degenerada, que era um ímpeto natural de um homem quase sempre viril, que necessitava refrear os seus impulsos, porém alguns impulsos seriam mais fortes que o do próprio homem, né? E diversas outras práticas, inclusive a condenadíssima sodomia, que eventualmente poderia ser praticada em uniões homossexuais, que eram absolutamente degeneradas na percepção de mundo desses homens e mulheres da Idade Média. Não obstante essa atitude, segue a professora, as autoridades, não somente civis, como até mesmo as eclesiásticas, começaram com o tempo a favorecer a criação dos bordéis para extrair dali consideráveis rendas. Nós andamos conversando sobre o quanto a ideia do excluído, ela, de certa maneira, existe uma incorporação na sociedade, porém vive-se à margem,
e quase sempre o Estado toma de assalto para granjear para si alguma possibilidade de lucro ou pecúnio, como é o caso aqui. A igreja e algumas das cidades, das instituições civis, estimulavam criarem bordéis para que ali viesse algum tipo de renda, seja na forma de impostos, na condição de eu permitir ou tolerar ou fazer vista grossa a essa prática, ou na forma de garantir o regramento, né, a regulamentação dessa atividade. Olha só esse exemplo que ela dá aí da ordenança que regula o governo das termas de Southwark do bispo de Westminster. Ordinance touching the government of the stewards in Southwark under the direction of the Bishop of Winchester. Isso é um documento do século XII que era propriedade do bispo, as tais termas. E ele tinha que criar um regulamento para que a prática do coito a pecúnio, né, de paga, de prostituição, ela fosse executada. De maneira estrito sensu, a gente vê a figura do bispo de Winchester como sendo um proxeneta, né? E isso era regulamentado em pleno século XII. Em 1309, um outro bispo de nome João de Estrasburgo chegou ao ponto de construir por conta própria um novo bordel em sua cidade. A referência aparece aí na obra dos excluídos na Idade Média, do professor Macau, que ela cita aí como sendo uma obra editada em Milão. Então, vocês vejam que a ideia da própria prostituição e essas mulheres que trabalhavam vinculadas a esse serviço eram excluídas, porém toleradas, tomadas de assalto pelo Estado e pela Igreja, e assim, minha gente, vários elementos circundavam o que é o efeito da exclusão. Então, é interessante para essa sociedade, e majoritariamente para a Igreja e para as instituições civis, os comunes, que certas atividades correlatas à sexualidade fossem excluídas, mas que se mantivessem de alguma forma reguladas através da prática de proxenetagem estatal ou eclesiástica. É algo até exótico a gente falar proxenetagem eclesiástica, mas era o que acontecia ipso fato. Vejam a definição da ideia de quem eram essas prostitutas. Vamos sublinhar, porque a gente andou conversando em outra oportunidade sobre quem eram esses excluídos, quem eram os ladrões e quem eram os bandidos, e agora quem eram as prostitutas. Na maioria das vezes, mulheres pobres ou impossibilitadas de encontrar marido por várias razões. Vamos só sublinhar até aí. Mulheres pobres ou impossibilitadas de encontrar marido por várias razões. Ele dá alguns exemplos. A mulher estuprada. Ela, por ter sido violada, teria muita dificuldade de encontrar um marido. Afinal, havia-se a exigência numa sociedade patriarcal excessivamente machista, a ideia dessa mulher ter que ser inviolável. Né? Mas e se o marido tivesse contraído uma conjunção carnal antes desse casamento? É a natureza do homem, diziam, inclusive, teólogos daquela época. Né? O homem, com seu ímpeto irrefreável pela multiplicação dos seus, tinha a escusa eclesiástica por seus desenfreios sexuais. E isso trazia diretamente a mulher a uma posição inferiorizada, porque ela não tinha essa desculpa. Afinal, ela era herdeira de Eva. E as herdeiras de Eva, todo o pecado deve ser atribuído. Né? Algumas acabavam como escravas, e por isso não podiam casar. Eram violentadas pelos proprietários e acabavam por eles engravidadas e depois vendidas como... Parece até uma piada, mas não tem graça nenhuma, mas era uma promoção 2 por 1, sabe? O camarada vendia a escrava, que já tinha um filho gerando,
e ali, eventualmente, a criança, depois de uma certa idade, que não era muito longe dos 6, 7 anos, a criança começava a ser escravizada também, né? Então, para essas mulheres, explica, vender o próprio corpo era mais do que uma escolha livre. Era o único meio de sobrevivência. Vamos sublinhar. Vender o próprio corpo era mais do que uma escolha livre. Era o único meio de sobrevivência. Podemos indagar, existiam casos em que essa venda do corpo era uma escolha livre? Sim, porém são exceções. E exceções essas que confirmam a regra, né? Quais exceções? Alguns casos de patologia ou de determinadas mulheres que já viviam desde tenra idade excluídas e já eram execradas da sociedade por diversas maneiras, por serem filhas de pais, tanto o homem quanto a mulher, que foram, por exemplo, expulsos da cidade, então considerava-se herdeiras de uma maldição hereditária, né? Toda uma série de crendices que vinculava-se a essa espiritualidade medieval também poderia criar um cenário para essas mulheres que, por viverem já à margem, não tinham nada a perder. E quem não tem nada a perder nunca se arrisca, né? E isso acontece muito, se nós analisarmos, dentro do fenômeno sociológico do excluído dentro de uma sociedade. Porque o que o excluído tem a perder, né? Ele não tem nada a perder, ele já está fora da sociedade, ele já não joga o jogo, né? Então ele não tem como se arriscar em caso de uma escolha equivocada. A reputação, segue aí, era bastante ruim. Além de servir dignamente os exércitos, e para isso eram recrutadas por proxenetas específicos, que tinham por fito garantir o apaziguamento das tropas, afinal, uma quantidade de soldados que pudessem estar durante meses e meses e meses, deveriam ter seus furores, ou, para usar uma terminologia medieval, seus humores de tentações acalmados, né? E, para isso, a necessidade da prostituição. Ah, mas a prostituição era uma coisa muito ruim, pensavam os medievais. Porém, era o mal menor, assim como o casamento. A instituição em si era um mal ruim, mas era um mal menor. Por que em si o casamento era um mal? Porque ele mantinha unidas e próximas duas pessoas que poderiam ter coito por prazer, caso o pecado aparecesse, caso elas fossem tentadas. Se você tivesse um ímpeto, e é curioso porque é exatamente o oposto que nós vemos na contemporaneidade, se há um casal em que entre eles, apesar de anos ou enfim, do convívio, há um ímpeto de conjugação carnal, aquilo é louvado pela sociedade contemporânea, né? A ideia do casal que mantém a chama acesa. Na Idade Média isso era condenado, que é preciso que o marido ele não sinta desejo pela esposa para evitar a tentação da concupiscência da carne. E o mesmo vai acontecer com a questão da prostituição, né? Essas mulheres elas eram selecionadas e caminhavam junto com os cruzados, caminhavam em meio a criminosos, caminhavam em meio até peregrinos, tirando, explica a professora, do espírito de devoção que marcava o início da viagem. Então há um ponto em que diversos membros eclesiásticos, principalmente com o aumento da presença de pontos de prostituição e atividades de proxenetagem em meio às peregrinações e às rotas de peregrinação, começou a haver uma certa reação de alguns bispos e alguns teólogos para evitar a questão da prostituição entre os peregrinos. Ela diz aqui, chegou-se o ponto da suspeita de prostituição recair sobre as mulheres que partiam para os lugares santos. O que quer dizer com isso? Era tanta prostituição nos caminhos de peregrinação que quando era uma mulher que ia peregrinar, ela já era tomada inicialmente por prostituta e não como peregrina. O primeiro pensamento que se tinha era
da prostituta e não da peregrina. É eloquente a carta enviada por São Bonifácio a Cuthberto de Cantuária em pleno século VIII, em que o santo admoestava o arcebispo acerca do risco que comportava para a pureza delas deixar que as mulheres inglesas partissem em peregrinação para Roma. Não somente são poucas delas, sustenta o santo, que conseguiam manter a virgindade, mas todas as cidades da França e da Lombardia, ou seja, a Itália setentrional, já pululam de peregrinas inglesas dadas ao meretrício. Está aí a citação que ele faz também desse texto anterior da Carta de Milão. Então, vejam a força e o impacto que tinha. E por que essa ideia de conseguir manter a virgindade? Porque muitas dessas mulheres, percebam vocês, elas estão vinculadas a fazer uma peregrinação para garantir casamento. Onde a mulher se espiritualizava, fazia um ato de contrição, como é chamado inclusive até hoje na liturgia, no princípio de uma novena ou de uma atividade religiosa de retiro, você diz o ato de contrição. Esse ato permite que haja uma interiorização antes do aprofundamento espiritual. Se isso acontece e no meio desse processo de contrição houvesse a tentação da concupiscência da carne, essa mulher estaria desvirtuada. É curioso, e eu acredito que vocês já tenham dado conta, que todo esse regramento pecaminoso na ideia ele se volta à mulher. Afinal, quem era excluída? Era a mulher ou era o homem? Né? Então, a mulher aqui é que é a figura excluída, que vive à margem dessa sociedade sem ter condições nem de se defender, nem de efetivamente garantir alguma ideia ou alguma garantia social de que seus direitos seriam respeitados ou pré-determinados. Deixa eu ver se alguém quer colocar alguma pergunta, quer fazer alguma ponderação, porque aí a gente fica com mais tranquilidade para seguir nesse raciocínio final. Falamos aqui no último encontro sobre a questão de Santo Agostinho, a ideia ultraconservadora até para eventuais relações carnais, e em pleno século XXI a gente vê ainda muito uma ortodoxia, e interessante até alguns seriados que havia um rapaz que ele queria ser pintor, mas ele não poderia pintar, ele era obrigado a se vincular a retratos. Então a gente vê um conservadorismo, ainda com uma mentalidade herdeira, em diversos lugares, preservação da pureza. O caso dos judeus da Hungria, por exemplo, há essa significação muito forte. E também havíamos comentado anteriormente, num debate, sobre a mulher como ferramenta de exclusão. Na Idade Média é algo muito intenso. Essa mulher, ela está sempre à margem da sociedade. Até agora, ela é, até hoje, óbvio, mas nessa época era majoritário e aceito por toda a sociedade. Então a gente começa a entender sociologicamente vários elementos do próprio conservadorismo de diversos segmentos da sociedade, né? Então é algo que nós podemos compreender que a força tem um interesse, né, em preservar as instituições e, claro, sempre o regramento da sexualidade. Uma outra questão aqui que está sendo colocada é a seguinte: em relação à mulher, nós vemos exatamente isso, um domínio, uma dominação dessa mulher. Nós não vemos, por exemplo, que você manipular a sexualidade das pessoas é algo que está atrelado à dominação dessa sociedade, né? A ideia da ferramenta de controle. A própria igreja tinha esse expediente, mas isso não é falado com esses termos. É uma questão de domínio, né? Você domina os sentidos, você domina como a forma dessas pessoas
elas estão vinculadas, né? Então isso é interessante. Isso é considerado, nós podemos ver, um pecado, né? A ideia de você manipular é exatamente isso. Essas mulheres, quando podiam, quando tinham vozes, elas eram manipuladas exatamente nessa relação com o prazer. Daí é que os homens, né, a igreja institui aquele camisolão, né? Daí é que a luxúria ela era proibida, mas sempre houve, né? Nunca deixou de existir. Mas se eu controlo e mantenho um regramento e a mulher sendo excluída, claro, é a mulher pobre. As mulheres ricas negociavam e tinham uma certa liberdade sexual que não era vista de outra maneira. Se você puxar a ideia maior, você tem sim uma liberação. Claro, quando você fala de uma liberação sexual, ela está sempre liberando de alguma coisa, né? Existe você falar de uma liberação sexual em relação ao medievalismo, ou seja, e comparada com uma liberação sexual, por exemplo, contemporânea, ela é absolutamente pífia, né? Mas para a sociedade da época, vamos dizer com esses termos, havia uma leniência muito contundente da parte da igreja e da parte das sociedades civis em relação à sexualidade das pessoas mais abastadas, né? E isso era comum, compreendido e vivido. Se nós, de fato, nos aprofundarmos na questão, vamos ver que na contemporaneidade não é muito distinto, né? Como foi colocado aí, em vários segmentos da sociedade, principalmente os segmentos de menor escolarização e, portanto, menor educação sexual e, por consequência, menor entendimento das relações do próprio corpo e a relação entre a espiritualidade e essa corporeidade, o eterno confronto do corpo com a alma, nós vemos um conservadorismo na ordem da sexualidade muito grande. Vejam que não há, em momento algum da história, um conservadorismo acerca do sexo. O sexo em si, na condição de ato, ele não é passível, de algum tipo de regramento dessa ordem. O que é regrado é a sexualidade, é o entendimento da institucionalização do ato carnal em si, né? Isso é que é regrado, porque o ato, ele, como foi falado, ele se manifesta na questão de um mal necessário, porque a procriação advém desse ato. Então, é impossível que a humanidade sobreviva e subsista quando condena dentro de suas práticas a conjugação carnal em si. Portanto, não é o sexo que é o condenado, não é o sexo que é o regrado, mas a sexualidade. Por tabela, o sexo acaba vindo junto, né? Mas é curioso observar, e a contemporaneidade só começa a refletir muito mais sobre essas questões depois dos estudos do próprio Foucault, né? Que a gente começou a ver essa ideia com o fenômeno da história do corpo, que há um regramento dessa corporeidade e a sexualidade como sendo presa e atrelada a esses homens e mulheres vivendo dentro de uma sociedade que regra. Mas se eu estou na base da pirâmide de estratificação social, obviamente vai haver um conservadorismo muito grande e há certa leniência e liberalização com todo o literalismo e o zero de exagero da palavra, para até não achar que havia um elemento forçado aí, mas nas camadas superiores da sociedade, inclusive dentro da própria igreja, e inclusive dentro das instituições civis de natureza militar e também nas instituições democráticas, como eles chamavam, instituições públicas, a própria manifestação dos estados, os comunes. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Em relação à outra pergunta que foi colocada, da menção que é feita pela professora, a gente também tem que levar em conta, ela não diz com todas as letras efetivo que era uma ferramenta de controle, mas se nós rapidamente retornarmos aqui ao começo, ela vai dizer que
havia uma tolerância no intuito de frear, quer dizer, que se permitia aquilo que existia, né, aquilo que havia, mas uma prática condenável, ela diz lá logo no começo do texto, não faltassem vozes contrárias, mas aquela ideia do mal necessário que estava encorajado. Está assim, apenas de forma indicial, não aparece de forma direta, até porque ela está tratando exclusivamente, ela volta à temática da sexualidade, há um capítulo inteiro dedicado a isso, mas ela volta apenas para destacar a questão da prostituição. Mas é completamente pertinente essa colocação, porque a gente vê que se eu quero manter uma sociedade sob controle institucional, e aí essa instituição pode ser uma igreja, pode ser um Estado democrático estabelecido, pode ser um Estado teocrático que foi imposto, esse controle de mentalidades e comunidades, ele é sim feito através da sexualidade. Isso daí nós não temos a menor dúvida. Pode seguir. Nesse trecho, interessantemente, vai falar, por exemplo, sobre a Lucrécia, que nós já vamos abordar. O Papa, o pai, efetivamente, obriga a haver uma conjugação ali com o irmão anterior ao casamento, justamente para que ela não viesse a ter um vínculo. Nós temos o Papa vinculado a esse pleito. Então, ali não há uma ideia de paixão ou de uma associação da figura, né, dos dois, preservação de fortuna. Então, isso tem um vínculo, nós podemos dizer, porque, curiosamente, dá margem de sexualidade, mas a família, é o poder, e através do poder o sexo ele seria perfeitamente permitido. Sim, sim. A gente vai, como ele vai abordar essa questão um pouco mais para o final do texto, eu vou deixar para comentar mais sobre isso depois, mas sem dúvida, né? Essa relação do vínculo do poder é muito grande. Ela, no começo do texto, ela fala da questão da relação de poder e da manutenção do poder de forma indiciária, né? E realmente era o que eu ia comentar mais para frente. Quando ela se aproxima do final do texto, ela não deixa passar batida a relação entre o poder e a sexualidade. O ato em si sendo defendido como uma manutenção necessária, independente de ultrapassar ou vilipendiar ordens do que seria uma moral pré-existente desses homens e dessas mulheres que pudessem, né, eventualmente manter esse poder, nem que para isso fosse necessário o crime, cometimento de crime, assim, condenado pela própria teologia cristã, que é a criminalidade do incesto, né, que é algo que a gente começou a ver e já via na civilização durante muito tempo, e na Idade Média não vai ser diferente. Um outro comentário que está surgindo aqui, é doloroso nós pensarmos que algo que nós falamos de séculos atrás, e no fundo ainda vemos a manutenção desses elementos atualmente, né? O homem, não havia um problema, né, de controle dos instintos, ele poderia ir aos bordéis com a aquiescência e o patrocínio das igrejas, ele não era excluído, e a prostituta era uma excluída, né? Então havia uma crueldade da eliminação do prazer de dentro do casal e tirar da mulher o direito efetivamente de ser respeitada, né? Então havia uma relação teológica, e ainda hoje vemos ecos e reverberações desse tipo de comportamento que se manifesta. E essas manifestações, elas são, a gente vê isso até hoje, que nos ajuda a entender o quão longo é o tempo histórico no quesito mentalidades. A história das mentalidades, ela se modifica numa circunvolução completamente diferente à do nosso tempo biológico.
Diversos homens e diversas mulheres, inclusive em idade fértil, né, que entram a mulher, né, na menarca e o jovem, né, já começa efetivamente a poder procriar, nós vemos uma ideia que a contemporaneidade alberga, que é a ideia do meu corpo, minhas regras, e eu defendo e faço minhas escolhas e a minha sexualidade eu comando. Seria muito ideal se assim fosse, porém é apenas no plano discursivo, porque a prática da manutenção do status quo em quase todas as sociedades, mesmo as mais liberais e as mais progressistas no terreno da sexualidade, ainda são herdeiras e tributárias não só de um medievalismo, mas também de toda uma sorte de influxos puritanos de regramento sexual que foram incutidos na sociedade. Alguns menos desde a antiguidade, porque foram muito reconteúdizados ao longo da Idade Média, mas sim diversos elementos medievais ainda presentes, muitíssimos elementos que são de um regramento vitoriano, purista e conservador, né, puritano inglês, numa época em que a Inglaterra defendia e divulgava a mores, né, a moral que era passada pelo mundo e pela sociedade. E vemos também, ao longo da Idade Moderna, uma série de regramentos que, até em movimentos estéticos, regulam a sexualidade. Como, por exemplo, o romantismo, né, que defende uma ideia, um ideário de um amor romântico, onde, em nome de um sentimento, havia-se um sacrifício. Essa mulher que deveria sacrificar-se a um relacionamento pelo seu homem. O homem fazia grandes feitos para defender a premissa e o amor desse homem era nobre nas canções do amor cortesão, como já tivemos ocasiões de discutir. Mas esse homem, com seus sentimentos, ele era nobre na Idade Média. E a mulher com seus sentimentos? Não havia nobreza feminina de sentimentos. A nobreza da mulher estava em aceitar ou em rejeitar a corte desse homem, e sendo que havia uma diferença muito grande entre sexualidade e amor cortesão. Mas em determinados momentos a gente poderia associar que o amigo das cantigas era efetivamente um homem que tinha uma conjunção carnal eventual com essa mulher. Sim, existia isso, mas a grande maioria dessas uniões eram uniões platônicas. Havia a possibilidade de uma conjunção carnal, e às vezes até com a mulher casada, sim. Mas quem é que caía na concupiscência? Era a mulher, sempre a mulher. A mulher a pecadora, a mulher a herdeira de Eva, a mulher que acabava no bordel, a mulher que não respeitava o casamento, né? Então não há um vínculo de leniência e permissibilidade que dizia: o homem é normal, ele tem esses ímpetos porque é de sua natureza viril. E a mulher? Por que também não seria normal do seu corpo, né, o ímpeto do sexo? Não. Isso é regrado. E ao ser regrado, é uma escolha cultural, né? E aí é por isso que eu tenho aqui muito cuidado na escolha vocabular, porque nós precisamos fazer e deixar bem marcada a distinção entre o sexo e a sexualidade. Um elemento é biológico, o outro é cultural. E quem não entende isso, quem é um raciocínio, uma dicotomia Foucaultiana, mas ainda assim extremamente fundamental, porque quem não entende isso não consegue entender as relações de poder acerca da biologia do ato carnal em si. Isso é a sexualidade. Né? A sexualidade é um conjunto de regras de definição, entendimento e visões de mundo culturais que se aplicam à biologia da atividade carnal em si, que a gente chama tecnicamente exclusiva pelo nome de sexo. Então, essa relação ela é essencialmente
uma relação biológica. Quando você coloca o aspecto cultural em cima, aí sim nós estamos tratando da sexualidade. É por isso que eu comentei antes dessas intervenções agora, eu havia comentado que a relação do sexo em si, ela é perfeitamente admissível, afinal é necessária a procriação. O que é regrado, regulamentado por elementos da igreja e elementos sociais é a questão da sexualidade. Aí sim é que a cultura vem assambarcada de uma forma muito mais intensa do que a gente poderia imaginar. Né? Então é algo que fica de reflexão para a gente trazer, porque o nosso tempo ele ainda é modificado, e aquele menino e aquela menina que acha que está se redescobrindo, que está vivendo de acordo com suas próprias escolhas, na verdade é um sujeito que, mesmo sem perceber, está sendo vilipendiado pelos regramentos de sexualidade que estão na humanidade há séculos, em alguns deles há milênios. Então isso é muito forte, porque aqui a gente vê o fenômeno da exclusão se manifestando através da figura da mulher, e quando essa mulher ela rege um ato de contrição, você pense a gravidade do que está sendo falado, quando essa mulher ela está fazendo uma peregrinação, ela é primeiro tomada por prostituta, segundo como peregrina. Então ela é vista inicialmente como prostituta. Então os homens da Inglaterra, como foi falado aqui, até retorno ali ao trecho do exemplo anterior, olha ali o final desse parágrafo anterior, que ele fala: pululam peregrinas inglesas dadas ao meretrício. Por que dadas ao meretrício? Por que não os homens que eram dados efetivamente à regulamentação? Não. E daí você cria. Né? Então, por isso que quando eventualmente numa cultura contemporânea se fala a ideia, por exemplo, da cultura do estupro, a origem está em quem? Você reforçar comportamentos de que ao homem viril deve ser garantido tudo, e a essa mulher de vida fácil, como já vem o elemento do preconceito, será que efetivamente é fácil ser excluída? Será que efetivamente é fácil se ver obrigada por única forma de sobrevivência? Aí a pessoa diz, mas tem a história documentada de uma mulher que era dada aos rompantes de ninfomania. Até que ponto ninfomania efetivamente é uma doença ou é um ímpeto criado pelo elemento masculino para corromper e regulamentar a sexualidade feminina? Uma mulher que tem o corpo descoberto, ela é considerada doente. E o homem que tem esse ímpeto? Porque nós sabemos que há a possibilidade da pessoa ter o vício, né? E isso é passivo do homem quanto da mulher. Então por que a ninfomania quase sempre se aplica a mulheres? Percebem? Não estou negando a existência de doenças e de vícios, muito pelo contrário, estou reafirmando. Porém, não há, ao que se saiba, nenhum registro científico sério que diferencie um viciado em coito que tenha nascido no sexo feminino ou tenha nascido no sexo feminino e que haja ali algum tipo de diferença na fisiologia dessas figuras. Não há. Então, o vício em si, ele pode, da mesma forma, um vício por um crack, por uma cocaína, por alguma outra droga, inclusive a própria bebida, esse drama horizontal que a gente vê nas sociedades contemporâneas, que é um vício tolerado, até o próprio cigarro, isso acomete homens e mulheres de igual monta. Então não há uma diferenciação. Por que especificamente a mulher? Não é? O homem de sexualidade liberada, ele é um homem viril. A mulher de sexualidade liberada, ela é dada ao meretrício, como essas peregrinas inglesas. Então ela está saindo para fazer a espiritualidade, batem o olho nela ao longo da peregrinação e ela é chamada primeiro de prostituta e depois de peregrina. Então olha o nível. Mas é porque tinha muita prostituição e a igreja patrocinava. Mas ainda assim, a gente vê que a tomada de assalto da noção da mulher é muito grande e essas prostitutas são marcadamente vistas e excluídas dessa sociedade. Pode ir.
Isso que a gente estava falando aqui é interessante, né? Queria colocar aqui um comentário. A questão, por exemplo, do cinema, né? Nós vimos no cinema neorrealista Tristana, um filme do Buñuel, que a mulher ela era dotada de tanto prazer que ela era obrigada a ir a esse prostíbulo, como um homem a emoção fazia. O Lars von Trier, por exemplo, tinha uma demonstração de uma mulher ultrassexualizada e em alguns lugares o filme chegou a ser proibido, enfim, mas uma intelectualização absurda dentro do cinema, e quando colocava isso na mulher, isso deveria ser compartilhada e jogada e oculta, né? O detalhe era esse, a ideia da ninfomania, por exemplo, do Lars von Trier. E é tão curioso porque se você pega filmes, como foram vários, né, já que a gente entrou na questão da visão do cinema, que no fundo é a visão de uma época, né, porque toda arte ela é o espelho de seu tempo. Então, se eu vejo o cinema do século 60, do século aí, da década de 1960, da 1970, e inclusive vários outros momentos do cinema, ele é o reflexo do que está acontecendo, né, dentro dessa sociedade. Então, há, por exemplo, filmes que demonstram homens tomados pelo mesmo ímpeto e não chocam tanto quanto chocavam, né? Então, o brilhantismo desse cineasta está exatamente em desapoltronar uma sociedade que, em meio a um momento de liberalização de diversos elementos que vem, sabemos historicamente, com a questão da pílula anticoncepcional e a possibilidade de você vincular, né, até o próprio desenvolvimento e o aumento da tecnologia no território da profilaxia com os preservativos tendo uma eficácia maior e mais comprovada. O que a gente começa a ver é que alguns segmentos da sociedade, principalmente esses mais intelectualizados, que vão, claro, produzir arte, produzir cinema, provocando essa sociedade puritana e questionando, né? Por que, por exemplo, filmes como da história do Casanova, do próprio Dom Juan não chocam, né? Não chamam tanta atenção? Por quê, Amparo? Porque ele era um homem, e ao homem era flagrado aquilo, né? Se você, eventualmente, numa sociedade como essa, questionasse, olha, mas vocês acham que é aceitável que um homem seja extremamente dado ao meretrício, para usar a expressão aqui do fim da página, dado ao meretrício, ora, as pessoas iam falar qual homem que não é, porque associam imediatamente esse ímpeto de paixões carnais à ideia da virilidade. E toda vez que isso é vinculado ao feminino, à mulher, ele é associado diretamente à figura de Eva e à ideia do pecado original. É curioso você pensar que dentro da instituição do casamento na Idade Média, aí, por muitos séculos, chegando até a contemporaneidade, como foi colocado nas perguntas, e continua sendo reproduzido, quem é a culpada? É a mulher, né? Se essa mulher ela é violentada de forma carnal, o que ela fez para merecer aquilo? Se ela recebe uma violência física daquele homem com quem ela contraiu matrimônio selado pela igreja, o que ela fez para que esse homem ficasse fora de si e precisasse partir para a força bruta? Então são essas pequenas sementes de vilipêndio de gênero que são acrescentadas aqui e são perpetuadas há milênios. Então, a gente acha curioso a inocência de um jovem que, ao se descobrir como ser sexualizado, pós-puberdade, se vê todo cheio de si, achando que é senhor da própria sexualidade. Ora, não é, né? Está longe de ser, porque há um regramento. E aí a gente começa a ver os elementos que descambam nisso. Gravidez na adolescência, a gente vê um incentivo para que o jovem rapaz
contraia vínculos de conjunção carnal com várias jovens, ao passo que se a mulher fizer o mesmo, ela é condenada. Então, de várias maneiras, isso ainda é mantido, regrado. E a pergunta que se fica aqui instaurada é: até que ponto essas pessoas têm, de fato, vigília sobre a própria sexualidade? A resposta simples é muito pouco ou nenhum. O controle sobre a sexualidade ele é muito mais social do que efetivamente do indivíduo. E isso é tão profundo, isso é tão sério, que existem casos de patologias que são advindas de clivagens sexuais. Toda a psicanálise freudiana ela foi fundamentada a partir dessas clivagens, essas experiências de choque, para usar uma expressão do Baudelaire, que é a tentativa de você regrar um elemento e criar um indivíduo extremamente vinculado a essa ideia, que não é uma ideia sua biológica de procriação, mas sim aquilo que é colocado sobre o homem e sobre a mulher para mantê-lo de forma controlada. Nós vamos chegar, até foi bom porque algumas das perguntas elas anteciparam uma parte da nossa discussão, e aí já ajuda para quando a gente chegar nesse trecho seguinte, ficar mais claro essa fala que a professora vai fazer e a gente poder relacionar essa ideia da exclusão com a ideia da sexualidade. Tudo bem? Vê se a gente tem mais alguma colocação que a gente queira fazer ou se podemos prosseguir para esse bloco final do texto e aí depois a gente faz uma última grande rodada com o nosso debate aqui sobre esse trecho do sexo à margem da sociedade, né? Você vê que, inclusive, a professora Percival ela tem um cuidado de escrever o sexo e não a sexualidade, porque a sexualidade já era todo esse conjunto de regramentos que era feito, né? Mas ela se fia aqui na ideia carnal, na ideia da cópula, né? Que ela descreveu brilhantemente como sendo toda regrada por uma série de procedimentos da igreja. Acompanhe comigo a partir desse parágrafo seguinte, onde diz assim: se até o ano 1000, acharam? Se até o ano 1000 a prostituição não era um fenômeno organizado, com o renascimento das cidades isso aconteceu. E se é verdade que muitas continuaram a seguir as caravanas de peregrinos e os exércitos vivendo de expediente, muitas outras preferiram estabelecer-se para explorar melhor o ir e vir de homens ligados ao renascimento das rotas comerciais. Aqui está o coração de quase tudo quando se estuda a Idade Média. Sublinha, se até o ano 1000 a prostituição não era um fenômeno organizado, com o renascimento das cidades isso aconteceu. Só sublinha até aí que já é o suficiente. Por quê? Não é à toa. Tudo se modifica. Eu tenho, na verdade, várias idades médias. A Idade Média até o ano 1000 é uma, a Idade Média depois do ano 1000 é outra. Ou se nós estivermos numa região onde o renascimento comercial e urbano chegou tardio, alguns, por exemplo, só foi chegar ao renascimento comercial e urbano de forma mais intensa no século XIII, no século XIV. Né? Então, o raciocínio central é: quando aquela região recebe a onda de choque do fenômeno do renascimento comercial e urbano, tudo muda e a Idade Média se reconteúdiza. A Idade Média é uma, até o ponto em que as cidades voltam a ter força. E a Idade Média é outra depois desse ponto. Tudo em Idade Média perpassa pelo renascimento comercial e urbano. Não entender isso, novamente, é não entender as várias nuances em que a Idade Média se manifesta. A prostituição se torna, assim, um fenômeno essencialmente urbano. Sublinha, a prostituição se tornou, assim, um fenômeno essencialmente urbano, exercido em bairros distintos, portanto, excluídos. Tem de haver o bairro para a prostituição, para que você, de preferência bem longe do centro da cidade, para que você saiba onde ir, caso necessite, você como homem, e você saiba onde conseguir dinheiro, caso mulher, em
necessidade. Como civil, quem se dedicava a esse ofício era reconhecida por um sinal particular, normalmente um véu amarelo, que a tornava identificável entre as outras mulheres. Aqui a professora não diz, mas nós podemos deduzir a partir das nossas discussões. O que separa uma mulher comum, uma mulher, não vou dizer de prestígio, porque nenhuma mulher tinha prestígio na Idade Média, mas uma mulher comum, uma mãe, uma trabalhadora, uma camponesa de uma prostituta, era um véu. Percebam? Toda a sorte de elementos, a ideia é que essa mulher já tem esse pecado original, todas elas, não esqueçam, são herdeiras de Eva, pensa a teologia medieval. E os bordéis, como se disse, começaram a ser explorados economicamente pelas autoridades. Sublinha esse, bordéis começaram a ser explorados economicamente pela autoridade. Olha os exemplos que são dados. O rei da Inglaterra, Henrique II, em pessoa, Henry II, bem que pensou em emanar uma série de disposições para controlar o exercício da prostituição, até nomeando funcionários específicos, os oficiais de justiça, para verificar o que acontecia nos bordéis, para garantir que tudo, a começar pela higiene, estivesse em ordem. Bem poucos, pelo que parece, se preocupavam com a questão moral. Somente Luís IX, na França, procurou retirar mulheres da prostituição, oferecendo, olha só, dinheiro e uma pensão em troca de arrependimento e da promessa de mudar de vida. Mas a tentativa resultou em um fiasco estrondoso. Das 12.000 prostitutas parisienses, quase 10% da população de toda a cidade, que na época Paris tinha cerca de 150.000 habitantes, somente 200 se apresentaram para receber o dinheiro. Todas as outras, e aí vem a pergunta óbvia, por que não foram lá para pegar o dinheiro para mudar de vida? Porque estavam convencidas de que o exercício da prostituição, ainda que não gozasse de prestígio, lhes garantia muito mais, lhe renderia muito mais, né? Então você teria uma dignidade, mas você passaria fome com uma esmola que era dada pelo governo, ou você continuava à margem da sociedade, porém com melhores meios, né? E aí nós podemos fazer ilações e raciocinar com todos aqueles que são excluídos da sociedade e que preferem viver. Aquela velha ideia que nós podemos até trazer aqui para o debate, que é a ideia do louco, né? Ninguém fala com o louco, ninguém. Não tem aquele velho ditado popular, ninguém mexe com o maluco, né? O maluco gosta, pelo menos dentro da ideia de que ninguém vai querer entrar em conflito, em confronto com ele, e ele, ao ser excluído, tem algumas vantagens. Vejam apenas, por favor, não há vantagem nenhuma em ser louco, mas eu digo, há vantagens dentro da natureza social, do contrato social instituído pela sociedade doentia, que alija de seu convívio aqueles que são considerados loucos. É isso que eu quero dizer, né? Que até pode, eventualmente, alguém ouvir isso e dizer, olha, está sendo dito ali que há vantagem em ser louco. Não é isso. Eu digo que dentro do sistema que criou o louco como excluído, há uma certa vantagem. Por quê? Pensem, raciocinem. Qual é o benefício de viver à margem da sociedade? A gente fala muito sobre os malefícios, mas qual é o benefício de se viver à margem da sociedade? Não se questiona, não se mexe e não se procura tomar nada daquela pessoa. Aquela pessoa, ela não digamos, corrompida por uma série de valores ou princípios que são constituídos de fora dessa sociedade. Ninguém vai lá para dizer, olha, eu acho que essa mulher e esse homem, eles são assim. Não, ele já é um excluído. Ele não precisa de mais nada, né? É que nem quando você vai ver um indivíduo preso e ele vem com aquela mão assim no rosto, ou ele bota aquela camisa na cabeça.
ou ele tapa, cobre o rosto, que reputação aquela pessoa tem a zelar que ela precisa cobrir o próprio rosto, né? Então é uma discussão que a gente pode colocar, porque são essas leves incoerências da sociedade que nós partimos do pressuposto que já são dadas. Vamos pegar esse parágrafo final aqui para fechar o texto da professora e a gente retoma com o nosso debate antes do encerramento. No século XIV, existiam bordéis de luxo em muitas cidades da Europa. E no Renascimento, algumas grandes cortesãs, além de posarem para artistas ilustres, passaram as páginas das crônicas pelas suas capacidades de entreter os ricos clientes, também com outras artes, além das venéreas. Eram mulheres que sabiam cantar, dançar, tocar instrumentos e até mesmo participavam peladas dos banquetes em honra dos papas, como o ocorrido em Roma em 1501 e organizado por Cesare Borgia, o César Borgia, para o seu pai Alexandre VI. Sinal de que, no Renascimento, os tempos também, para a profissão mais antiga do mundo, tinham mudado. E aqui a professora faz uma provocação para pensarmos essa dicotomia entre o Renascimento e a Idade Média e as relações que estão diretamente vinculadas, diretamente associadas aqui. Uma provocação que está sendo colocada aqui. As 200 em Paris que quisessem colocar pudessem ser talvez as 200 mais feias, né? Fazendo um comentário realmente machista, mas de fato a gente vê esse raciocínio porque eram aquelas que talvez já tinham algum dinheiro garantido, algum valor, né? Então isso é muito interessante porque a gente pensa que na verdade era um empréstimo e não efetivamente a manutenção de um prazer, né? E se a gente fizer um raciocínio em cima dessa provocação, que obviamente é uma brincadeira, mas se a gente fizer um raciocínio em cima dessa provocação, a gente pode estar falando aqui, na verdade, daquelas que já são mais velhas, né? As mais idosas que efetivamente não poderiam se prostituir como as mais jovens e dependiam. Muitas das vezes, elas, quando tinham filhos, e eram filhos porque eram vítimas de fato, né, das circunstâncias e acabavam numa gestação e muitas acabavam abortando até por causa do próprio ofício, né? Porque eram diuturnamente violentadas e machucadas por esses homens. Essas mulheres, quando viam um filho, e às vezes havia esperança de ter-se um filho homem para que ele viesse a sustentar, mas esses varões, por renegavam as mães e acabavam indo embora, e essas mulheres morriam na pobreza, né? Enquanto trabalhavam, tinham uma garantia. Se não trabalhassem, não tinham garantia nenhuma, né? Então, o que estava por trás disso? Era a atividade em si? Não. Era a prostituição? Não. Era um eventual pensamento doentio, machista, que ainda perdura, de que essas mulheres faziam porque gostavam, né? Naturalmente que não. O que estava envolvido era a ideia do pecúnio, o estipêndio, o dinheiro que era recebido. Onde que elas poderiam ter melhor para garantir um determinado padrão de vida. Até porque, não vamos nos iludir, já falamos sobre isso, na questão dos bandidos e dos ladrões, o excesso de convívio dessas mulheres com homens e da alta sociedade geravam nelas um sentimento de cobiça social. Eu que não tenho nada, estou à margem da sociedade, se eu tenho uma joia que me foi presenteada, se eu tenho algum presente que me foi garantido por um cliente favorito, aquilo me permite não só uma garantia para o dia incerto, afinal de contas, quando ela se machucar ou estiver doente, ela pode vender aquela joia e não fica desguarnecida, mas também trazia um prestígio para quem de outra forma não tinha. Percebem? O que está por trás da ideia da joia vinculada a certos segmentos excluídos da sociedade? Já que estamos falando de mulheres vinculadas às prostitutas, aquela ideia da prostituta que quer a joia. Por exemplo, a cigana, a ideia da cigana que quer a joia. O que está associado com isso? Olha, não há muita diferença. São pessoas que a qualquer momento podem precisar abandonar o local onde se estabeleceram. Se uma prostituta estiver envolvida num escândalo, o que ela é obrigada a fazer? Sair daquela cidade.
assim como uma cigana, assim como uma outra mulher viúva, ou uma mulher cujo marido a trocou e ela não pode casar novamente porque foi tida mulher abandonada, né? E o que ela faz? Ela se penduricalha toda com as joias, tantas quantas ela puder, para que no primeiro drama, na primeira adversidade, ela tira o brinco e bota no prego e ela ali tem algum dinheiro. Então é a forma de eu garantir um prestígio, não social, porque isso elas nunca vão ter, mas um prestígio financeiro, mesmo que seja com uma certa forma de garantia. Até porque se eu chegasse, vamos lá um exemplo, ao Banco de Parma, que é uma das instituições bancárias mais antigas do mundo, do século XIV, ela não ia conseguir abrir a conta dela sendo uma prostituta, né? Então aí nós vemos o que está por trás. Curiosamente, esse exemplo que ele dá do bordel de luxo de diversas cidades da Europa, que isso vai trazer no Renascimento, aí as pessoas dizem, nossa, mas então havia cenários aqui possíveis onde essas prostitutas, elas eram, na verdade, cortesãs do entretenimento, como, por exemplo, a geisha no Japão, ou, por exemplo, as retaira ou retareia gregas, que eram mulheres que estavam associadas ao meretrício, mas o meretrício era apenas um dos elementos da associação desse feminino. O que está por trás é o canto, a dança, os instrumentos, principalmente a ideia do entretenimento. E aqui, esse sexo ele era visto como uma forma de entretenimento. Então, vejam novamente a gritante, o abismo que separa o sexo feminino do sexo masculino. O sexo feminino ele é considerado pecado e o sexo masculino ele era considerado uma forma de entretenimento, inclusive pelo papado. E essa ideia, por mais que nós possamos pensar que ela está vinculada à Idade Média, não vamos nos iludir. Ela é muito mais ampliada, magnificada e elevada a uma 10ª potência ao longo do Renascimento. Porque o Renascimento, com seus ideais de recuperar práticas que eram desenvolvidas na Antiguidade, vai buscar esse elemento grego da mulher cortesã que entretinha, que é o exemplo grego da retareia, da hetaira, e vai reavivar, como nesses banquetes aqui da corte dos Borgias e diversas outras cortes, onde esses homens eram entretidos por mulheres que, como a professora disse, cantavam, dançavam, tocavam instrumentos, faziam aquela presença para deleite dos olhos dos papas de forma desnuda e também, além de tudo isso, também efetivamente desenvolviam esse entretenimento carnal. Então vejam que aqui nós temos uma série de questões que podem ser abordadas. É óbvio que o nosso tempo ele é reduzido, mas eu vou deixar as perguntas e as colocações de vocês ditarem o caminho até a hora em que, invariavelmente, a gente precise encerrar, porque a multiplicidade de possibilidades aqui é muito grande. Nós temos muitas questões que podem ser abordadas acerca dessa transição e a percepção da mulher excluída enquanto a prostituta na virada da Idade Média para o Renascimento. A mudança, na verdade, não é para melhor no sentido da preservação ou da melhoria das condições de vida dessas mulheres. Muito pelo contrário, aprofunda-se o abismo entre as relações carnais de homens e de mulheres. Alguém? Uma questão que pode ser colocada interessante aqui, no século X, efetivamente eles invadiram a Inglaterra, haviam tomada, por exemplo, de mulheres para serem transformadas numa escravidão. Havia uma espécie de uma escravidão sexual, quer dizer, eliminava o fator da remuneração. Isso em plena Idade Média, a gente vê isso documentado nas migrações dos vikings, né? Os vínculos, as mulheres, elas eram utilizadas na forma de escravas. Então não havia um retorno financeiro a esses homens. Essas mulheres
quase sempre eram levadas, e o fato de serem levadas e associar com o elemento da escravidão é exatamente a remoção de todo um tipo de dignidade e de reconhecimento e legitimação de que essas mulheres deveriam ter algum tipo de papel nessa sociedade. Elas não poderiam desempenhar esse papel. E essas sociedades entendiam que as suas mulheres, não, mas as mulheres dos outros, as mulheres que eram dos homens, né? Porque a ideia da propriedade, essas mulheres que pertenciam aos homens de lugares que foram conquistados, elas eram, na verdade, um espólio de guerra. Então, eu poderia usufruir daquele espólio da mesma forma que eu usufruía do ouro, eu iria usufruir das mulheres. E é uma maneira de você achincalhar o ventre de uma geração, porque você cria simbolicamente, muitas dessas sociedades elas são atreladas a uns elementos de magia, e ao você escravizar sexualmente e você violar, através do estupro, mulheres que são gestantes de uma geração, de uma sociedade, eu estou anulando o ventre que criou e geriu aquela sociedade. Então, é uma forma de você atacar no âmago, com perdão do termo literalmente, o próprio seio da criação daquela comunidade. Então, aquelas mulheres que geraram os soldados que combateram nas guerras, elas estão sendo vilipendiadas, vejam, para pagarem e expiarem crimes e lutas que foram cometidas pelos homens. Então, sempre há esse elemento da exclusão. É claro, é aquele raciocínio que a gente havia até colocado nos encontros anteriores. Como é que a gente pode pensar nisso? Né? Porque ela não fala essencialmente da mulher excluída. Ela fala mais especificamente da exclusão da prostituta. Por quê? Porque a exclusão da prostituta ela é gritante, sabida e concordada por toda a sociedade. A exclusão da mulher como um todo, ela se manifesta de uma forma mais capilar, porque é nas pequenas coisas, sabe? A mulher que é herdeira de Eva, que ela não pode falar, a mulher que, se você deixar ela se manifestar, ela pode envergonhar o marido. Então é necessário se pedir autorização dessa mulher, por exemplo, caso ela saia para fazer algum negócio em nome do marido. O marido não pode comparecer, ele tem que deixar um texto, uma carta para que essa mulher apresente, afinal essa mulher não lê, porque ela é mulher, e mulher não tem nada que ter estudo, então ela vai entregar aquela carta que é a palavra de seu marido, e ela apenas é vista como portadora. Ela é portadora da palavra do homem, ela é portadora do filho dos homens, ela é portadora, né, do cuidado e do zelo pelos homens, porque os homens estão reservadas às atividades superiores e as mulheres estão reservadas às atividades inferiores. E esse tipo de exclusão é muito forte, só que é capilar, ou seja, está permeada de uma forma tão intrínseca e arraigada através da própria teologia da Idade Média, que não se observa a mulher que é esposa, a mulher que é mãe e a mulher que é responsável pela casa como excluída. Vejam que interessante. É por isso que a professora não cita a mulher como excluída, ela cita a prostituta como excluída. Porque a prostituta, ela é excluída, enxergada como excluída e sempre que possível execrada. A mulher não. A mulher ela é excluída, mas ela não é vista como excluída. Aquela exclusão dela, que existe, é real, ela é, para aquela sociedade, inexistente. A sociedade é cega a essa exclusão. Por quê? Porque pela natureza vera e própria de sua feminilidade, ela, como herdeira de Eva, deve ser colocada no seu lugar.
Ao homem está destinada a realizações superiores. A mulher está destinada às realizações inferiores para respaldar as ações desses homens, que esses sim, e apenas esses, são dignos de uma formação maior. É por isso que começa a ficar um pouco mais claro, imagino eu, à medida em que nos aproximamos do desfecho, vai ficando cada vez mais claro que toda vez que uma mulher fora da curva, uma mulher que não era excluída e não se curvava diante das regras que enxergavam essa mulher, ou melhor, que execravam essas mulheres, mas não é como natureza delas e não as viam como excluídas, é por isso que toda vez que mulheres dessa monta surgiam, elas eram sempre detratadas de uma forma sexualizada. Pare e pense em todas. Mas isso é um fenômeno exclusivo da Idade Média. Não é, não. Pensa na própria, já que ela falou aqui do período do Renascimento, já que ela falou aqui do início da Idade Moderna, pensa na história, se pega uma história bem documentada, pega a história da Inglaterra, vê todas elas. Ana Bolena foi sexualizada e vilipendiada pela história. Maria Stuart, sexualizada e vilipendiada a mão da história. Mas volta para a Idade Média. Joana d'Arc. Todas elas, em algum momento, você vai achar uma fonte ou um documento que ou as vão chamar de loucas ou vão chamar de lascivas. Então, sempre tudo perpassa pela ideia da sexualidade. A ideia do ventre traz à mulher o fardo pesado de bode expiatório de homens. E isso acontece na sociedade medieval passé partout. Mas isso não acontecia na sociedade antiga? Claro que acontecia. Mas aqui na sociedade medieval, com o advento da igreja, vejam que não é o advento da religião cristã, é o advento da igreja, enquanto instituição tomada pelo Estado e vinculada, né, ao exercício do poder e de sua manifestação estatal, ela vai sempre ter ampliados os fatores excludentes que a antiguidade via. Então, para ficar um raciocínio bem claro, se ela era excluída nível 4 nas sociedades antigas, na Idade Média ela é excluída no nível 8. E muitas das vezes vai chegar no nível 9, no nível 10, ao longo da Idade Moderna. Não vamos nos iludir. Ou a gente já esqueceu, sabe, do puritanismo de peregrinação nos Estados Unidos. Ou a gente esqueceu das sociedades excessivamente regradas, sexualmente falando, que existem em vários lugares do mundo. Né? Até os próprios Amish, os próprios elementos das igrejas, em que essa mulher cabe apenas ser um vaso, ela é um vaso reprodutor. A diferença entre uma mulher, esposa, e, perdão do termo, uma vaca leiteira é zero. Elas são tratadas igualmente como bens e propriedades daquele homem, que ele sim é que é o responsável por alguma coisa. Né? Então, eu acho que fica bem claro aqui o porquê que a professora ela não coloca a exclusão da mulher, mas sim a exclusão da prostituta. Porque ela escolhe aqueles excluídos que são excluídos e vistos como tais. Não adianta eu falar com minha analogia e percepção contemporânea que a mulher da Idade Média ela é excluída. Ela é excluída? Claro que ela é excluída, mas ela não é vista como excluída. Ela é vista como posta no seu lugar de direito. E quando você naturaliza e você diz, mas é aí que ela tem que estar. Ninguém acha estranho, ninguém questiona. Ao passo que a prostituta, não. A prostituta é tudo bem pensado por toda a sociedade. Ela é excluída e vista como excluída. Se ela tivesse aquele véu amarelo e você cuspisse nela quando ela passasse na rua, chamasse ela de impura, de Eva encarnada, alguém iria me condenar dentro da sociedade medieval? Não. Ao passo em que eu, no dia seguinte, abrisse as portas da minha casa e deixasse a minha esposa e meus filhos e fosse ter com aquela mesma mulher que eu havia cuspido no dia anterior, alguém iria me condenar? Não. A pessoa ia dizer assim, mas esse homem não tem palavra. Ele apenas está agindo como a sociedade permite. Né? Então a gente tem que ver que
muitos dos elementos em que hoje a gente é ávido em julgar como falha moral de caráter, na verdade, é uma associação entre a falha moral de caráter e a leniência da permissibilidade da sociedade que os impõe. Né? Que foi o exemplo que a gente deu da ladruagem nos Estados Unidos, onde a gente vê um Estado extremamente tomado por práticas de pequenos delitos, que, no entanto, a lei, a aplicação da lei, ela é feita de uma forma extremamente dura, que já age como prevenção. A prevenção ela é feita na aplicação da lei. Então quer dizer que eu não faço um trabalho dentro das escolas, eu não faço um trabalho nas comunidades para evitar a criminalidade. Não. Eu faço um trabalho que a pessoa tem na cabeça dela o seguinte: se eu fizer, quanto tempo eles vão levar para me pegar? É isso que acontece. Até que ponto isso é certo, até que ponto isso é errado, a gente deixa para aqueles membros da sociedade ou para quem está julgando ou quem tem opinião julgar. Aqui não nos interessa a opinião, a gente só está descrevendo o fenômeno. A sociedade norte-americana, estadunidense, ela não é uma sociedade que faz prevenção ao crime. Ela, na verdade, faz coibição ao crime, através de práticas duríssimas contra os criminosos. Nós falávamos disso quando colocamos a questão dos ladrões. Já que a gente está puxando para a sexualidade e vai, no próximo encontro, falar dos judeus, a gente pode fazer esse mesmo fio de meada. Então, pensem no fenômeno da mulher. Né? A mulher, ela aqui não é vista como excluída, ela é vista como pertencente ao próprio lugar dela. Então, se uma mulher fala alguma coisa, ninguém ouve. Porque, afinal de contas, o que ela tem a dizer? Se uma mulher quer manifestar força, ninguém dá bola, porque, afinal de contas, quem é ela para se manifestar? E quando isso acontece, eu automaticamente a associo à figura da única mulher que poderia ter liberdade dentro da sociedade medieval, que é a prostituta. Porque ela é a excluída e vista como excluída. Então é fácil. Qualquer rainha, mulher forte, de fibra, líder, né, intelectual, ela vai ser, em algum momento, associada a uma prostituta nas crônicas medievais. Inclusive, mulheres que tiveram associação de santidade, tipo uma Hildegarda de Bingen, inclusive, não é difícil achar textos que falam que a Hildegarda de Bingen, ela tinha os ímpetos dela de divindade, que a gente hoje sabe se deve a uma malatia psicológica, mas aquilo ali era associado a práticas de masturbação. Então, você vê, o tempo inteiro você vai puxar essa mulher e vai colocar ela como sendo escrava de uma sexualidade doentia. Né? Mas sempre a prostituta é excluída. A mulher em si, ela vive excluída não porque a gente excluiu ela, mas porque ali é o lugar dela de direito. O cachorro dorme do lado de fora, não porque a gente bota para fora, porque é o lugar dele dormir. Vão pensar alguns. Né? Então, aproveitem essa conclusão para refletir um pouco sobre a importância que tem em você enxergar a exclusão para que ela de fato seja combatida. Você não combate o que não é enxergado. Né? Já dizia um velho ditado de vitrine de loja em véspera de Natal: o que não é visto não é lembrado. Se você não bota na vitrine, dificilmente vai vender. Vai ficar lá no fundo. Tem que mostrar, tem que apresentar. Enquanto não apresenta, não pode ser combatido. Quando nós voltarmos, vamos entrar no próximo tópico, que está aí, que é os judeus entre um pogrom e outro. Vamos fechar esse capítulo dos excluídos, vinculando a ideia dos judeus e como que esses judeus tão excluídos, né, ou talvez os excluídos mor da Idade Média, se relacionavam. Vamos fazer um raciocínio, claro, totalizante, procurando incluir todos os excluídos, como a gente fez agora nesse nosso encerramento.